O caminho para o sucesso profissional, para você chegar nos melhores cargos e salários, é contrário ao que normalmente as pessoas pensam lá durante a faculdade, quando elas estão estudando. Então, se eu fosse falar quais são as habilidades para o sucesso profissional, para alavancar a sua carreira profissional, domine a essência, uma de cada vez, a essência das 6 forças da gestão. Gustavo Farias. Empresário e especialista em acelerar carreiras, criador do método G6. Tem mais de 500 mil alunos. O líder, ele quer que você trabalhe bem, ele quer que você fique na equipe dele e continue fazendo um bom trabalho ali. Então, a decisão de sair da empresa e qual que é o momento certo, ela é sempre sua. Sempre que você for sair de uma empresa para outra, vá para um próximo nível. Aprenda o suficiente aqui para ir para o próximo nível. Você tem que ser antes de ter. Ser líder antes de ter o cargo de líder. E é isso que acelera a sua carreira. As empresas ainda não têm essa visão. É justamente esse é o meu propósito. É levar essa visão para os profissionais e para as empresas. De você buscar se desenvolver antes de você ser chamado. Porque aí quando você tiver a oportunidade, você já está ali na frente dos seus concorrentes. Então, qualquer habilidade que você quer desenvolver, seja a comunicação, seja a escuta, seja a liderança, seja a negociação, seja a habilidade técnica, tudo é treinável. O que você precisa é só inserir esse treino na sua rotina. Coisas boas acontecem no caminho de quem está no caminho certo. Então você está investindo em você, está se conectando, está experimentando, está correndo riscos ali calculados, mas está tendo coragem. Esse é um bom conselho. Trabalhe mais hoje para ganhar menos, para que depois você possa trabalhar menos para ganhar mais. O nome disso é equilíbrio ao longo da vida. É de você plantar forte no início, para que depois você possa colher proporcionalmente ao que você plantou, e aí sim você vai poder curtir mais. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal. Bora para mais um super episódio? Tô pronto. Fim de ano tá aí, mas qualificação sempre é bom, né? Nunca é demais você colocar aí este áudio para você desbravar sobre a sua carreira é muito importante. Então fica ligado porque hoje vem chuva de conteúdo para você. Não, hoje o convidado daqui vai, deitar nesse assunto. Bom, para quem já quer começar bem 2025, então acho que já vale a gente já chegar perguntando para o nosso convidado de hoje quais as habilidades necessárias para um profissional que quer se destacar hoje num alto cargo. Show de bola, que excelente pergunta. Olha só, Tabata e Dan. O caminho para o sucesso profissional, para você chegar nos melhores cargos e salários, é contrário ao que normalmente as pessoas pensam lá durante a faculdade, quando elas estão estudando. Olha que interessante. Imagina que você fez uma graduação aí, sei lá, de ciência da computação. Você vai aprender lá uma habilidade técnica, não é? Aprender a programar, desenvolver sistemas. Só que, quando você entra no mercado de trabalho, você encontra uma hierarquia nas empresas. Você entra como estagiário, programador, e você vai sendo promovido ao longo da sua carreira para posições de liderança. Então, qual que é a mentalidade do profissional que está entrando no mercado de trabalho? Seja um profissional que fez um curso de TI, de engenharia, de arquitetura, de marketing, qual for, de administração, a mentalidade é, eu vou dar o meu melhor, fazer um trabalho com qualidade e vou ser promovido. Sendo que lá na empresa, para você ser promovido, não basta, na verdade a chave não é você ser o melhor programador, o melhor engenheiro, não é ser o melhor tecnicamente, é você demonstrar as habilidades dos próximos níveis, para que você chegue a esses próximos níveis. Demonstrar uma boa comunicação, você ter bom relacionamento com seus colegas de trabalho, demonstrar um pensamento crítico no dia a dia de trabalho, não pensar só na tarefa que delegaram para você, mas sim você ter uma visão do todo. Você desenvolver habilidades de liderança, porque aí você vai demonstrar que você está já ali caminhando para ocupar uma posição de liderança. Você já tem ali um pensamento, uma postura que um líder costuma ter. Então, quais são as habilidades para você crescer mais rápido na sua carreira? Você começar a investir desde hoje, mesmo que você esteja ainda na graduação ou acabou de entrar no mercado de trabalho, são as habilidades que eu costumo chamar de as 6 forças da gestão. Liderança, porque você quer ocupar posições de liderança, então já começa a entender sobre liderança. Qual é a postura, mentalidade, como é que um líder toma decisão, qual é a comunicação de um líder, o que é que ele precisa aprender para ele ser um bom líder. Liderança, planejamento e gestão de projetos, porque todo líder vai liderar alguma coisa, vai conduzir um projeto, seja uma consultoria, seja um desenvolvimento do sistema, seja um projeto de engenharia, seja uma obra, sempre um líder ele vai estar conduzindo projetos. Depois, comunicação, quem já viu um bom líder que não se comunica bem. Depois, escuta ativa. Eu não consigo fazer 4 assim, sem segurar esse meu dedo midinho. Por isso que eu... Não dá. Então, escuta ativa é a 4ª habilidade, porque faz parte da comunicação, mas eu separo porque quase ninguém ouve falar em escuta ativa. Já ouviu falar em escuta ativa, Murilo? Pois é, a maioria das pessoas nunca ouviu falar em escuta ativa.
Então, escutativa é uma ferramenta poderosa de persuasão, de influência, de construção de relacionamento, você saber ouvir as pessoas estrategicamente. Negociação e gestão do tempo. São 6 habilidades que, olha ao teu redor, olha para as tuas lideranças, quem domina a essência, não é ser especialista nas 6, mas dominar a essência dessas 6 habilidades. Quem domina é um profissional raro no mercado de trabalho. Então, se eu fosse falar quais são as habilidades para o sucesso profissional, para alavancar a sua carreira profissional, domine a essência, uma de cada vez, a essência das 6 forças da gestão. Pronto, tá aí. Guga, que é um acelerador de carreiras, né? Vamos assim dizer, é um cara que a gente agradece muito você ter vindo aqui, tá? Contribuir com a gente. Agradecer a Carlinha. Carlinha, um obrigado. Beijo, Carlinha. Sempre Obrigada pela conexão maravilhosa. Pra gente. E você falando da escutativa, eu acho que isso as pessoas elas não estão acostumadas a escutar, ó, o trocadilho, né? Porque o desenvolvimento nosso de carreira, a evolução das pessoas, você fez um corte, eu acho que foi um rio seu, alguma coisa, você falou uma coisa que muito boa em relação a pessoa baixar o cargo, né? Ela quer ir para uma outra empresa e ela muda. Então, eu acho que se ela domina tudo isso, ela não aceitaria um cargo abaixo do que ela já está numa empresa. Então, é bem pontual isso aí que você fala. Quando diz respeito à mudança de empresa, eu sempre falo, você é o dono da sua carreira profissional. As pessoas, elas costumam ser muito medrosas no sentido de querer entrar numa empresa e crescer ali até o topo, e de estagiário a executivo naquela empresa, e aí o líder dela, de repente, pegou um líder ali que não reconhece o trabalho, não dá feedback, para sair uma promoção é difícil, ele não está fazendo muito bem ali o papel de líder, digamos assim. E a pessoa começa a ficar frustrada, desanimada, eu não sou reconhecido, mas tem medo de mudar de empresa. Então eu digo para essa pessoa, você é o dono da sua carreira profissional. Você é o dono, a dona da sua carreira profissional. Você tem que sempre estar crescendo. Então, na empresa, buscar novos desafios, desenvolver novas habilidades, buscar ser promovido. Agora, a empresa só promove se ela estiver crescendo. Então, a empresa pode não estar num bom momento, por isso você não está sendo promovido. O líder pode não estar fazendo um bom trabalho e por isso você não está sendo reconhecido e está demorando mais para a promoção acontecer. Agora, se você vai mudar de empresa, eu sempre falo, aprenda ao máximo, se desenvolva ao máximo nessa empresa atual, para que quando você mude de empresa, você vá para o próximo nível. Você não vá para o mesmo nível. Então, se você é analista, ou se você é programador, se você é um engenheiro que faz ali determinado tipo de projeto, e você quer ir para o próximo nível na hierarquia, quer liderar, por exemplo, se ainda não é líder, quando você for para outra empresa, busque essa posição, essa próxima posição na sua carreira. Aprenda ao máximo aqui, já que você não foi promovido nessa empresa, você vai ser na próxima. Você não está pronto? Então você vai ser na próxima. E essa decisão de sair da empresa que você está para outra é uma decisão sua. Porque o teu líder, ele não vai falar para você, é hora de tu sair daqui da empresa e ir para outra, para tu continuar crescendo. Aqui não tem mais, tá difícil de crescer aqui dentro. Ele não vai te dizer isso, ele quer que você fique. O líder, ele quer que você trabalhe bem, ele quer que você fique na equipe dele e continue fazendo um bom trabalho ali. Então, a decisão de sair da empresa e qual que é o momento certo, ela é sempre sua. E sempre que você for sair de uma empresa para outra, vá para um próximo nível. Aprenda o suficiente aqui para ir para o próximo nível. Senão você entrou lá no nível, trabalhou por 2 anos, não foi promovido, aí vai no mesmo nível para outra empresa. Vai ter que demonstrar novamente o seu trabalho naquele nível. Mas você já está pronto para ir para o próximo. Então é por isso que sempre tem que ir para o próximo nível quando você for mudar de empresa, sabe? Você acredita que as pessoas que fazem a contratação ou vai fazer essa alteração de cargo dentro da empresa, ela está sempre apta e pronta a ter esses 6 fatores de atenção que você colocou aí no nosso início de conversa? Porque eu vejo, às vezes, muitas falhas de quem é o responsável sobre essa alteração de cargo, entende? É estranho eu estar falando isso, mas é muito comum em pequenas empresas, às vezes onde eu passeio, vejo que parece que a pessoa que está ali no cargo, ela não está, de fato, alinhada àquele tipo de cargo. Parece que ela foi apenas colocada ali. Alocou ela ali. Né? Alocou ela ali. O que você poderia falar a respeito disso? O que é que eu converso atualmente com as grandes empresas? Uma grande empresa, ela tem ali uma grande dança das cadeiras. Ela tem ali uma hierarquia, muita gente. Imagina, por exemplo, a SEIB Medicina Diagnóstica. É um laboratório aqui do Brasil que tem quase 10 mil funcionários. Eu trabalho junto com eles. Então, na SEIB você tem uma rotatividade muito grande. Você está sempre perdendo líder, sempre perdendo pessoas da base, pessoas de todas as posições. Então, o que é que você tem que fazer nesse cenário? Isso se aplica também para as empresas menores. Estou pegando um caso extremo de uma empresa maior. Você tem que preparar antecipadamente os seus sucessores.
Então, alguém que está numa posição que não é de liderança, está no trabalho operacional, você não pode somente direcionar a pessoa para fazer bem o seu trabalho técnico. Porque daqui a pouco, o líder dela pode pedir demissão ou pode ser demitido, a empresa pode crescer e precisar de um novo líder, e você vai promover essa pessoa e começar a desenvolver ela de última hora para começar a liderar. As habilidades numa posição de liderança são totalmente diferentes das habilidades numa posição técnica. Você vai planejar, vai liderar, vai dar feedback, vai participar na entrevista, vai demitir. É o líder que deve demitir. O RH que é parceiro e não o RH que demite, o líder não faz nada. Então, você vai contratar, vai demitir, você vai reunir com o cliente, você vai escolher fornecedores, vai fazer relatório para seus superiores. É outro mundo quando você começa a liderar. Então, o que é que a empresa precisa considerar, o que é que a pessoa que está contratando precisa considerar na hora de contratar? Quais são as habilidades que eu preciso nesse profissional? Talvez para o nível que ele está hoje, para o nível para o qual ele vai ser contratado, eu posso estar contratando um programador, mas eu já observo como é a comunicação desse cara, como é que é a postura dele. Nessa conversa aqui durante a entrevista, ele demonstrou maturidade, ele demonstrou pensamento crítico, porque ele não precisa estar pronto para liderar, ele vai entrar como programador, mas eu já sei que é alguém que eu posso lapidar para que ele consiga se desenvolver mais aqui dentro da empresa. Então precisa ter um pouquinho de visão além. Você querer que ele já venha ali desenvolvendo essas 6 forças da gestão, aí é difícil você esperar isso, a não ser que ele seja meu aluno, que é isso que eu ensino para os meus alunos. Você tem que ser antes de ter. Ser líder antes de ter o cargo de líder. E é isso que acelera a sua carreira, se fosse resumir em uma frase. É ser antes de ter. Agora, as empresas ainda não têm essa visão. É justamente esse é o meu propósito. É levar essa visão para os profissionais e para as empresas. De você buscar se desenvolver antes de você ser chamado. Porque aí quando você tiver a oportunidade, você já está ali na frente dos seus concorrentes. Você já tem diferenciais claros. Mas é isso. Na hora da seleção, você não pensar só na função técnica que ele vai assumir, mas pensar já nos próximos passos que ele poderia ter ali na empresa. E dá para você identificar numa conversa, tentar entender ali a essência da pessoa, a forma dela pensar, fazer perguntas que façam com que ela tenha que elaborar um raciocínio, ela tem que se comunicar, ver se ela está conseguindo parar para lhe ouvir também, ver se ela está tendo um pensamento crítico e assim por diante. Dá para selecionar melhor do que somente considerar o currículo ou fazer um teste técnico. Você falou que hoje são mais de 500 mil alunos que você tem, né? Isso. Mas por que você escolheu alavancar essa carreira aí do pessoal que quer uma melhor qualificação no mercado? Essa é interessante. Eu não só escolhi, mas esse é o meu propósito de vida. De 12 meses para cá, de novembro do ano passado para cá, exatamente. Foi um propósito que Deus me deu. Eu tenho 38 anos e eu não era para estar aqui jamais. Eu não era para ter 500 mil alunos, eu não era para ser... Eu sou professor de pós-graduação e doutrinamentos em empresas há 11 anos. Nunca quem conviveu comigo na infância, aí Felipe, Eugênio, Isaías, meus amigos de infância, alguns deles, nem minha própria família, jamais imaginaria que eu poderia estar aqui hoje conversando com vocês ou dando palestras por aí. Porque eu era uma pessoa totalmente travada. Na minha infância, eu era tímido, eu era travado, eu era anão, eu era apelidado de cabeção, porque eu era muito baixinho. Só nos 15 ou 14 anos que eu dei uma esticadazinha, não fiquei alto, mas cheguei em 1,70, né? 1,75. Então, eu não tinha nada para estar aqui, eu sou um milagre. Só que, sim, eu tinha muito sentimento de rejeição. Eu era o menor da rua. Então, eu era o café com leite na hora de jogar bola, era o último a ser escolhido. E eu tinha que me provar sempre. Então, eu entrei com esse sentimento de rejeição na faculdade também. Eu era uma pessoa insegura. O que é que acontece? No terceiro período da faculdade, eu tive um líder chamado Dalton. Um abraço, Dalton. Já falei de você 1000 vezes, porque eu conto minha história, ele faz parte da minha história. Ele foi uma das chaves que virou. E eu tive um líder que, poxa, ele me inspirava pra caramba. Quando eu saía da reunião com ele, com a equipe ali, eu saía arrepiado, com vontade de trabalhar. E ele tinha uma boa comunicação, ele planejava bem, ele motivava a equipe, ele dava clareza sobre o que fazer. E nessa época que eu trabalhei com ele, num projeto de pesquisa, terceiro período da graduação de Ciência da Computação, que foi o curso que eu fiz, eu disse, para mim mesmo, eu quero ser um líder como o Dalton. Eu quero ser um grande líder numa grande empresa. Então já começa aí essa virada de chave, porque eu disse que eu quero ser um líder, mas eu não tinha nada para ser líder. Eu estava aprendendo a programar e nunca pensei em ser líder. Eu quero ser um grande líder numa grande empresa. A partir daí, eu comecei, aí tem vários detalhes, eu não vou contar agora para não fugir não fugir muito da pergunta, mas vou contar alguns. Mas a partir daí eu pensei, o que é que eu preciso fazer para que eu seja um líder como o Dalton? E eu pensei, minha comunicação é travada. Então, eu comecei a buscar YouTube, Google, o que é que eu posso fazer? Não tinha curso online nessa época, era 2006. Não tinha curso online nessa época. O que é que eu posso fazer para destravar minha comunicação? Eu ia pesquisar, só que eu me lancei.
Então, tinha trabalho na faculdade, eu era o primeiro a dizer, galera, se vocês quiserem, eu apresento. Tinha projeto, vamos fazer lá em casa esse projeto? Quando ele chegava, eu já tinha feito um planejamentozinho. Quem vai fazer o que é que eu sugiro? Como a gente dividir esse projeto aqui? Na hora de apresentar, pode deixar que eu apresente, se quiser. Eu comecei a fazer questão de falar em todos os ambientes. Eu vou te falar, eu vou cortar ele porque eu escutei esse podcast. Ele vai falar, mas eu vou falar antes. Pra mim foi incrível você falando da questão do aniversário dos seus amigos, que aí você já tava nessa pegada de você querer, quando falar, alguém quer falar alguma coisa, e você sempre levantava a mão justamente para destravar. Então, você que tá em casa e acha que você não tem capacidade para fazer as coisas, segue o Guga na internet, segue o Guga na rede social, porque assim, essas histórias que inspiram a gente cada vez mais, né? E eu acho que a gente, como ser humano mesmo, e ter um propósito de realmente ajudar o próximo. Então, você já sabe que esse podcast vai ter muito conteúdo bom para você. Então, o que você tem que fazer? Não esquece de dar aquele like pra gente. Tá? É a única dedada que eu falo que não dói. Pode dar essa dedada sem medo, não vai cair o dedo, não vai tomar choque, não vai acontecer nada. E verificar se você está inscrito nesse canal. Porque as pessoas que a gente traz aqui, justamente, muitas pessoas falam pra gente dessa maneira assim, mas todo mundo agora só fala de propósito. Todo mundo tem um propósito de vida. Se você fala que todo mundo é coach, é porque você ainda não achou o seu. E o dia que você achar o seu, você vai ver que você também tem um propósito. Então as pessoas têm que tomar cuidado com o que falam, mas também tem que aprender a falar, igualzinho você fez. E se você não tem um propósito, fique tranquilo, você não está vivendo, você está apenas existindo. E pagando boleto. Então boa sorte que essa jornada vai ser dura. Mas você vai continuar vivendo. Desculpa te cortar, mas existindo. Desculpa te cortar, mas é que essa ia entrar, eu falei, ele vai falar, eu preciso entrar nessa, porque foi uma das partes mais brilhantes que eu escutei de um podcast que você participou, que me deu um estalo. Falei, caramba, mano, eu nunca pensei nessa questão de você se assumir realmente e você colocar aquilo dentro de você como prioridade. E você foi a sua prioridade. Pois é, isso se chama obstinação, né? Eu quero aquele objetivo ali, eu vou fazer o máximo sem passar por cima de ninguém, mas sem fazer nada de errado, mas eu vou dar o meu máximo e eu vou focar naquilo todo dia. Então, isso veio, graças a Deus, assim, Deus botou esse chip assim dentro de mim, sabe? Esse chip da rotina. Que a rotina é o que transforma a gente, mas já a gente fala sobre isso. Mas aí eu comecei a buscar desenvolver minha comunicação, eu comecei a atentar, o que é que Dalton faz? Eu comecei a tentar ser antes de ter, só que eu nunca tinha ouvido essa frase, nunca. Veio assim, eu costumo dizer que foi Deus que me deu esse estalo. Que eu comecei a buscar ser antes de ter. O que é que Dalton faz? Comunica bem. Então, vamos lá, destravar a comunicação. Eu fiz várias coisas. Eu comecei a dar aula no lugar de professor. O professor precisava de um monitor e ele disse, mas tem que dar aula. Foi um momento de seleção de monitores. Monitores que passaram numa prova para ser monitor. Tinha 10 monitores e 5 professores. 2 monitores para cada professor. O primeiro professor foi Hasenclev, é o nome dele. Um abraço, Hasenclev, se você um dia ouvir isso. Hasenclev falou, eu preciso de 2 monitores que deem aula, porque eu viajo metade da semana, eu vou dar aula num dia, na terça, vocês vão dar aula na quinta. Exatamente assim. Ficou um silêncio na sala, ninguém tinha coragem. E eu também não, só que nesse momento passou. O que eu quero para minha vida, Dalton me inspirou, tal, não sei o que lá, tirava a comunicação, eu vou. Levantei ali morrendo de medo, e aí Alexandre foi outro monitor que veio atrás de mim, pronto. Isso daí foi outra coisa que destravou, além de falar depois dos aniversários, além de me oferecer para apresentar os trabalhos, eu aceitei essa oportunidade. Tiveram outras coisas que eu fiz, que fizeram parte desse destrave. Mas tudo partiu da coragem. Eu não tinha um método pronto, que é o que eu dou para os meus alunos hoje, não tinha método pronto, uma referência da comunicação, não tinha o professor da oratória, não existia nada disso. Então, eu comecei a destravar, e ao longo da graduação, eu aproveitei ao máximo, para, sem querer, aprender as 6 forças da gestão. Mas esses 6 forças da gestão foi um nome que eu criei ano passado. Só que eu criei um nome para o que eu fiz. Tudo que eu falo foi o que eu fiz. Só que eu fiz intuitivamente, assim, intuitivamente. Fui juntando as peças, observando, ouvindo aqui, um ali, e etc. E fui fazendo. Durante a graduação, eu aprendi a planejar básico. Planejar, liderar, me comunicar, ouvir. Eu fui aprendendo sobre isso. E aí, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu vou chegar na resposta, que é por que você acelera a carreira hoje? Quando eu entrei no mercado de trabalho, eu entrei na Accenture, que é a maior empresa de consultoria do mundo. Fizeram uma seleção lá no curso de Ciência da Computação da UFCG, é um curso muito valorizado aqui no Brasil. Fizeram uma seleção de 7 pessoas para entrar. Na verdade, entraram 6 pessoas, uma desistiu. 6 pessoas para entrar na primeira turma da Accenture em Campina Grande, que era a inauguração de uma filial dela, que hoje tem 300 pessoas lá. Eu entrei nessas 6 primeiras. E aí, entrei como programador. Com menos de um ano, eu fui promovido a líder. Estava liderando um projeto com a BRQ, que a Oi depois comprou lá em Brasília, viajei para Brasília, etc. Com menos de um ano, fui promovido a líder, estava liderando um projeto e nunca mais eu voltei a programar. Por quê?
Porque desde a graduação que eu já vinha me preparando para liderar. Estava ainda pouco lapidado, estava no início, mas todo mundo entra no mercado como? Querendo ser um bom programador, ser um bom engenheiro, ser um bom arquiteto, ser um bom designer, ser bom tecnicamente. E tenta fazer o melhor ali com qualidade do trabalho técnico para ser promovido. Mas é o que eu ensino hoje. Esse é o caminho contrário. Porque quanto mais você for melhor, quanto melhor você for tecnicamente, mais chance é de você ficar no técnico. Porque a empresa vai dependendo de você ali, só você domina determinadas coisas, todo mundo precisa de você. Não é que você não vai ser promovido, você vai, mas vai com atraso. Porque vai ter que ter alguém ali capaz de te substituir. Tão bom que você é tecnicamente. Agora, você nem é o melhor tecnicamente, como era o meu caso. Eu nunca fui o melhor programador. Só que eu me diferenciava, isso eu sei, eu me diferenciava em relação à postura, comunicação, maturidade, visão, pensamento crítico, atitude de líder. E aí eu fui promovido rapidamente, com menos de um ano. Nunca mais programei na minha vida até hoje, porque eu só fui promovido todos os anos ao longo da minha carreira, eu fui promovido. Na Accenture, na Compor Engenharia, nas empresas que eu trabalhei lá fora, na Europa, onde eu morei nos últimos anos. Em todos os lugares que eu passei, eu fui promovido todos os anos. Por quê? É só desenvolver as 6 forças da gestão. Porque nem os seus líderes normalmente vão ter o domínio da essência daquelas 6 forças da gestão. E aí, por que hoje eu acelero a carreira profissional das pessoas? Porque depois desses 10 anos de carreira profissional e mais 10 empreendendo, o que é que aconteceu? O ano passado, há um ano atrás, Deus colocou isso no meu coração. Ele me colocou que tudo isso que eu passei, tudo, assim, é impressionante, como 100% do que aconteceu na minha vida, ao longo desse caminho que eu contei um pouquinho dele aqui, tudo isso que aconteceu, eu tive atitudes, eu tive mentalidade, eu fiz investimentos que aceleraram a minha carreira, mas eu não sabia, eu estava dentro do processo, então eu não sabia. Olhando de fora, caramba, o que eu entrego hoje para os profissionais é simplesmente reunir as informações daquilo que eu fiz, daquilo que eu vivi. Então, há um ano atrás, Deus colocou isso no meu coração. Ele me revelou isso. E não foi ninguém, foi Deus, eu tenho certeza absoluta. Foi daí que eu mudei o meu rumo. E daí que eu comecei então eu vou... Na verdade, qual é o propósito? Não é vender um método de aceleração de carreira. Isso é uma ferramenta. Na verdade, o que ele me deu foi uma missão, influenciar os novos profissionais. Esse é o meu propósito. Meu propósito não é vender. Vender é consequência, mas que eu tenho uma solução para chegar até eles. Mas é influenciar. Porque a gente tem uma geração, especialmente essa nova geração, que não tem essa, não generalizando, mas em grande parte, que não tem essa vontade de crescer, que não tem essa vontade de ter compromisso, de se desenvolver, de assumir responsabilidade, de construir uma família, que está se afastando até também cada vez mais da fé em Deus. Então, eu estou aqui para influenciar essa geração em 3 coisas. Levar elas para o sucesso profissional, porque assim elas vão realizar os sonhos delas na vida, vão se motivar, vão abençoar seus pais que investiram tanto neles, vão ter sonhos para a vida. Para também influenciar em relação a princípios, a valores. Então, eu honrei minhas lideranças e isso me fez crescer. Tem uma história sobre isso, algumas histórias sobre isso. A honra às lideranças, que isso é um princípio bíblico que eu aprendi com os meus pais também. A honra aos meus pais me levou a honrar as lideranças, que me levou a crescer. Eu só fui para a Europa porque eu honrei minhas lideranças. Depois eu conto essa história. Mas é legal a gente falar das pessoas que motivam e lideram a gente. Porque é isso que... Eu acho que hoje o mercado que a gente vive, Guga, ele é uma bolha completamente fora de tudo que eu já vi na minha vida, sabe? A gente vivia num mundinho muito fechado, né? E hoje, sim, por entrevistar tantas pessoas, por estar participando de tanto evento e estar conhecendo líderes gigantes, a gente muda nosso mindset. Porque a ambiência te muda, você é com quem você tá, né? E acaba fazendo isso. E quando você fala dos líderes, de tudo, eu vejo muitas pessoas que estão gigantes ou nem tão ainda grandes, sempre falando de quem trouxe ela até ali. Que foi o que a gente... Você vê, automaticamente a gente começa a falar. Eu tava te falando antes, quem mudou a minha chave da Tabata foi o Vitor Damasio. Isso. Entendeu? Foi ele que mudou, tipo assim... E 2 vezes, né? E 2 vezes. 2 vezes, eu falo 2 vezes porque, É impressionante, Guga, cara. o Vitor Damasio, ele já tinha podcast em 2019, 2020. Era audiocast ainda. Uhum. E eu comecei a ouvir e comecei a me apaixonar. Não só pelos insights dele, mas pela serenidade que ele traz. Ele traz uma calma na fala dele. E eu que sou extremamente acelerada, eu falei, peraí, é o oposto, mas eu gostei disso. Ele é bem calmo, né, Vitor? Demais. Ele é o oposto, mas eu gostei disso. Olha, Tabata, é bem assim. Exatamente. E não sei por que cargas d'água em 2021 para 2022, bem no finalzinho,
eu comecei a me interessar por outras coisas e meio que deixei de lado o Vitor Damasio, mas sempre acompanhando. E de um tempo para cá, o Danilo foi revisitando todas as pessoas com qual ele sabe que eu gosto e que já fizeram uma somatória para minha mudança, né, de vida. E ele virou e falou: o Vitor Damasio respondeu, agora é com você. Ele aceitou o convite para vir no acordo. Então, agora toma que você que tem que ficar responsável por fazê-lo vir. E deu super certo. Eu mandei ali mensagem para ele. Ele, obviamente, fez perguntas interessantíssimas, o porquê que era importante ele estar aqui com a gente. Eu respondi e ele veio. A partir daí, a gente não teve como se desligar dele, né? Porque ele mesmo também já colocou a bola aí novamente. Viu, você já tem 170 episódios, 160 episódios na frente de quem está começando um podcast hoje. Você tem alguma coisa para ensinar para essa pessoa? O que ela pode encurtar, o que ela pode fazer para não errar, como persistir? Você consegue isso? Eu falei, obviamente, a ele. Então se joga, vai embora. E a gente sempre vai pelo viés errado, né? A gente escuta, às vezes, pessoas erradas, né? A gente não dá valor pra gente mesmo. Você estava falando isso até em relação ao nosso branding, né? A gente estava conversando muito sobre isso. E a gente esquece desses detalhes que a gente pode ajudar outras pessoas. E aí, quando você fala para as pessoas que a sua fala eu uso muito também, eu acho que muitas pessoas usam, pô, o dinheiro, as vendas vão ser consequência. Aí lá vem um e fala, lá, tá vendo? Tô falando. Cara, mas é normal. Quando você desprende do dinheiro em si, da venda, porque você precisa vender a qualquer custo. Poxa, eu tive revista. Eu tinha semanas que eu estava desesperado porque eu tinha que vender, estava faltando 4, 5, 6 anúncios e eu tinha que vender aquilo de tudo quanto é jeito para fechar aquela edição, porque senão os outros 20 que tinham comprado, eu não tinha dinheiro para completar para fazer a edição. Então eu vivia numa pressão de vendas. Hoje a gente não tem mais essa pressão de vendas. Por quê? Mudou a cabeça, mudou o mindset, mudou o ambiente. Mudou o ticket? Mudou o ticket. Assim, são várias mudanças que às vezes as pessoas não entendem. Pô, o próprio Google acabou de falar, ele fez uma faculdade no qual ele não se achava tão bom como programador e virou um excelente líder e hoje lidera e tem mais de 500 mil alunos. Qual foi a mudança de chave disso? Às vezes a pessoa tá ali atrás, tá com um diploma na mão e ela acha que aquele diploma vai fazer a vida dela. E não, às vezes é uma atitude que ela vai tomar por conta daquele diploma que vai mudar a vida dela. Verdade. E eu acredito muito que você vai encontrando a clareza por vários motivos, mas um motivo-chave é o ambiente onde você está. Esse ambiente está até ficando assim repetitivo. Não sei se talvez na minha bolha, né? Porque eu escuto muito pessoas. É justamente saber a quem ouvir, né? Brunet. É o que você falou aí. Pronto, eu escuto muito Tiago Brunet, eu escuto também Bruno Damasio, escuto o Joel J, eu escuto pessoas da minha família também. E eu aprendi, porque isso aconteceu comigo também. O ambiente, ele sempre vence. Ele sempre vence. Então, se você anda com 4 pessoas desmotivadas, você vai ser o quinto. E se você anda com 4 pessoas disciplinadas, não tenha dúvida que você vai ser a 5ª pessoa disciplinada. Porque essas 4 pessoas vão lhe influenciar. Então, o ambiente sempre vence. E é super interessante isso, porque hoje a pessoa que reclama, a pessoa que tem inveja, a pessoa que está ali sem clareza, não sabe para onde ir, e aí vê você prosperando e aí começa a se correr ali por dentro. Também é questão de ambiente, porque com quem é que essa pessoa está se relacionando? A quem é que ela pede conselhos? Se é que ela está pedindo conselhos? Então, nesse momento, a gente tem que... Tanto ela tem que buscar ambientes que vão fazer com que ela seja uma pessoa que busque ter clareza, que busque se motivar, que busque encontrar o caminho, que acredite mais nela mesma, como também a gente precisa entender que tudo o que as pessoas falarem é um problema das pessoas e não um problema nosso, né? A gente tem que ter a nossa identidade para seguir o nosso caminho. É super interessante isso que o Dan falou. E Guga, aí você largou o que você estava fazendo, o seu trabalho, para começar a acelerar carreiras, ou você começou a fazer isso em paralelo? Eu larguei, só que não foi tudo. Eu sou uma pessoa muito planejadora. Então, a minha saída do CLT para empreender foi planejada também. Foi planejada? Foi. Mas muito planejado ou tipo assim, um planejamento... Cara, eu não costumo dar um passo maior do que a perna. Tá. Então, foi planejado o suficiente, digamos assim. Eu não posso dizer a mesma coisa. Eu sou um gestor, né? Então, eu não posso dar um passo maior do que a perna. Tem que considerar os riscos, calcular, mas ao mesmo tempo eu sempre fui muito ousado, muito acelerado, como vocês estão sendo agora. Mas eu estava trabalhando... Quando eu comecei a acelerar carreiras, digamos assim, quando eu comecei a criar os meus primeiros conteúdos... Eu estava na Europa, estava morando em Portugal / Suíça, mais em Portugal.
Eu estava morando lá, trabalhando como gerente de projetos numa empresa de lá. E nesse momento, eu conheci lá um cara chamado Vaco. Um abraço, Vaco. Tá? É um cara da Geórgia. E eu não falava inglês muito bem, mas que foi logo quando eu cheguei lá. E aí a gente foi pra praia. Eu e minha esposa, Vaco e Simona, que é a namorada dele. A gente foi pra praia. E voltando da praia ali, justamente tentando aperfeiçoar meu inglês. Eu me forçava a conversar, fazia questão de conversar. E aí, nessas conversas, ele falou, cara, tem uma plataforma onde eu coloquei um curso meu de design, que ele é design, e aí lá eu ganho $100 todo mês. E eu falei, pô, caramba, eu tenho umas aulinhas que eu gravei ali para eu vender no final de palestras, eu estava começando a dar palestra. E aí eu gravei umas aulinhas de gestão de projetos, vou botar lá. E quem sabe, se entrar $10, eu não tenho nada aqui no meu bolso, se entrar $10, eu ganho $10. Eu coloquei lá. Depois de um mês, deu 200, no primeiro mês deu $120, no segundo deu 240, no terceiro deu 400 e pouco. Resumindo, eu falei, cara, isso eu estava sendo gestor de projetos na empresa de lá. Que era? 2016. Ainda tudo era mato. Ainda Finalzinho, era mato. nem tanto. Finalzinho de 2016, começo de 2017. Eu coloquei o curso lá dia 30 e 31 de dezembro de 2016. Foi quando eu fiz o upload. E lancei o curso em 2017, foi quando o curso foi publicado na plataforma. Porque tem a validação, né? E aí, eu publiquei isso. Quando esse curso começou a bombar, foi um momento em que eu disse, assim, 1 mês depois, 2 meses depois, 3 meses depois, eu disse, rapaz, aqui eu tenho que investir. Então, eu comecei aquela trajetória inicial do empreendedor. Durante o dia, eu era gestor de projetos na empresa. Noites e final de semana, minha esposa estava comigo. Eu ia para o escritório da empresa, mas o dono sabia, sempre fiz as coisas transparentes. Ia para o escritório da empresa, para a sala de reunião, ia gravar vídeo. Ia gravar curso. E gravava. Gravar conteúdo. Eu pensei, o que é que eu consigo compartilhar com as pessoas? O que você falou agora há pouco. O que é que eu tenho que muita gente quer? Eu sempre me fiz e me faço essa pergunta. O que é que eu tenho que muita gente quer? Muita gente gostaria de aprender, de saber como eu sei. Aí eu gravei um curso de gestão de projetos, gravei o curso de liderança, de produtividade pessoal. Agora, eu também precisei estudar um pouco mais sobre alguns assuntos uma coisa é você saber na prática, outra coisa é você ir dar aula. Então, eu fui estudando alguns assuntos, complementando ali, juntando a minha experiência com uma base teórica também, científica, e gravando os conteúdos. E curso após curso foram se tornando best-sellers. Hoje são 10 cursos best-sellers. Foi assim que eu comecei. E as suas vendas eram só pela plataforma ou você fazia algum tipo de... Porque você falou pra gente, você começou no Instagram faz pouco tempo. Isso. Mas como que você trazia esses leads? Você tinha como fazer lá, você estava fora, ou a própria plataforma naquela época, ela foi te promovendo e isso foi acontecendo? Ela foi me promovendo. Existem diferentes modelos de negócio nessas diferentes plataformas, né? A Hotmart, por exemplo, você bota lá o seu conteúdo, ela não vende para você. Você que tem que fazer o funil, né? Fazer o marketing e vender. Já a Udemy, que é onde eu comecei, ela vende para você. Hoje é difícil você fazer dinheiro na Udemy. É difícil. Quem já está estabelecido lá, está bem. Mas para você entrar é difícil, concorrência muito grande. Foi na Udemy que eu entrei. Só que eu entrei no início desse crescimento dos cursos online. Eu tive essa sorte. E aí, eu só fiz colocar o curso lá. Didática boa, curso bom, tamanho de aula, prática... Conquistou os alunos? Conquistou. Aí ela vai e promove, até que o curso cresceu pra caramba e fui colocando mais e foram crescendo. O que fez a grande diferença nessa jornada, nesse crescimento dos cursos, foram alguns fatores, mas um dos principais é engraçado, porque foi a minha didática. Essa informalidade, o jeito sem frescura de falar. Porque qualquer pessoa que vai falar sobre gestão já coloca a camisa de botão aqui, já fala ali de forma mais aquela formal. Formalidade, né? Quer falar como é que a gente fala? O techniquez, né? Pois é. E assim, se for necessário no ambiente, aí pronto. Aí é o que eu ensino para o meu aluno. Tem que considerar as pessoas, o contexto e o momento. Aí isso vai decidir sua roupa, sua fala, sua forma de falar, sua entonação. Se você vai falar, se não vai, que pergunta você vai fazer. Então, na minha experiência, eu achei que as pessoas gostam daquilo que é simples, daquilo que é prático. E se eu for simples e prático no curso de liderança, de gestão de projetos, mas eu coloco ali toda a minha autoridade de ter uma carreira internacional, uma carreira que foi alavancada, foi de estagiário executivo em 8 anos, tempo médio é 15 a 20 anos. Então, eu vou ter autoridade para, mesmo sem ter a cara do gestor, as pessoas me ouvirem. Eu apostei nisso. Deu certo. Está dando certo. É o meu diferencial, um dos meus diferenciais. Eu acho que é legal. Gestão sem frescura. Como é que é o nome do Badi que a gente entrevistou? É Guilherme? O Guilherme Badiali? Não é Badiali. Não, é Guilherme o nome dele, que eu chamo ele de Gui. Cara, ele deu um toque pra gente, assim, lá no episódio, ele falando pra gente que... Badilani, isso daí. Que
é a maneira de você se comunicar. E foi muito legal que no mesmo dia a gente entrevistou também o professor da oratória. Então a cabeça nossa fez... A gente já tinha entrevistado o cara do Sexy Canva também, o André. A nossa cabeça fez assim, né? Massa. Bum! No mesmo dia, 3 pessoas falando coisas que todas elas se encaixaram. E aí você falando agora, eu fui buscar essa informação. Ele falou, a ideia é saber se comunicar. Então se você está se comunicando com uma pessoa, se você entrar no mundo dela e explicar para ela de uma maneira leve, com exemplos do mundo dela, ela vai absorver aquilo muito mais com você do que se você falar de uma coisa que ela não entende. Então, do jeito que você falou, a sua didática, como pegou essas pessoas? Porque você falou de igual para igual com essas pessoas. E às vezes as pessoas não estão entendendo isso. Que nem hoje, pô, todo mundo quer ter um podcast. Eu acho que todo mundo tem que ter um podcast. Eu acho que isso aqui tá virando cada vez mais uma ferramenta de autoridade, uma ferramenta de ajudar outras pessoas. Mas será que o podcast é para todo mundo? Será que ele não tem que começar levantando a mão no aniversário do amigo e começando falando, sabe? Para ele desenvolver essa facilidade, entender como que ele fala com o público, né? Claro, você vai montar um podcast de médicos. Se você quer falar só com médicos, vai ser ótimo você falar só com médicos. Então você vai falar para médicos. Agora, se você quer falar alguma coisa que fala sobre saúde, mas é um médico falando para outro médico, a pessoa que está em casa ela não vai entender. Então ela não vai comprar, ela não vai comprar aquele conteúdo. Então quando você falou, me vem essa coisa que é o que a gente sempre fala. Existem hoje aí, claro, a gente tá em 2024, existem cursos aí hoje em plataformas de tudo quanto é jeito que você falou, tá super concorrido, Muitos. tá? E cada um tem a sua linguagem, tem espaço para todo mundo ainda, porque a gente acha que tá muito sobrecarregado, porque é o que as pessoas te falam. Mas assim, cara, às vezes você sabe uma coisa que não tem lá, né? E o Guga fez uma coisa dessa, você foi lá, começou. E como que muda a vida? Pô, então todo mundo pode sair do CLT. Todo mundo pode ser o seu próprio negócio, ser a sua própria empresa. Tá aqui a prova de que pode. E você voltou de Portugal porque você deu um chute no CLT já lá ou não? Então, interessante, porque eu estava lá, eu estava fazendo as duas coisas. Estava sendo CLT, lá na verdade não existe CLT, né? Era funcionário, lá é simplesmente contrato de trabalho. Contrato de trabalho. É um contrato de trabalho. Igual nos Estados Unidos. Eu tinha um contrato de trabalho e eu estava super feliz gravando um curso e ganhando muito dinheiro, né? Crescendo pra caramba, rápido, eu impressionado. É tanto que a minha esposa sabe, quando esse primeiro curso, com 2 meses, ele fez ali $240, 120 no primeiro mês, 240 no segundo. Se eu perguntasse a ela agora, o que foi que eu fiz? Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Ela responderia, foi a planilha do milhão. Eu disse, eu vou ficar milionário com isso daqui. Eu falei. Caraca. E eu fiz uma planilha com uma projeção. Eu vou gravar esses cursos e pá. Porque tinha como saber lá a receita dos principais instrutores, sabe? Em quanto tempo foi e tal. Dava para ter acesso a essas informações de uma certa forma. E aí eu disse, eu fiz a planilha do milhão. Então, lá eu estava fazendo as duas coisas lá em Portugal. E aí só que chegou um momento que os cursos começaram a crescer muito. E essa empresa teve um racha lá entre os sócios, que a empresa ela fechou. Ela fechou as portas. Para encurtar a história, ela fechou as portas. E aí, nesse momento, eu já estava resolvido da minha vida em relação a... Não resolvido assim, não estava rico, milionário já não. Mas já estava assim, eu ganhava já aquilo que a empresa me pagava nesse momento. Eram 1.000 e poucos euros, meus custos já davam isso. E com tendência de crescimento, né? Então, a gente ficou lá, depois dessa saída da empresa, a gente ficou lá mais um tempo. Eu morei lá 3 anos, quase 3 anos no total. A gente ficou lá mais um tempo, só que o que foi que fez a gente voltar? Curso eu gravo de qualquer lugar, basta ter internet. Então a gente não precisava voltar. A gente voltou por saudade da família, dos amigos, do clima, da igreja, da praia. Eu gosto muito de praia. Do tênis, que eu sou apaixonado por tênis. Trouxe minha raquete aqui. Estou jogando lá em Alphaville, vou jogar hoje de noite. Isso é bom. Fazendo networking também, né? Pô, Então, fui num clube. Hoje eu vou num condomínio. Um CEOzinho lá falou... Se quiser jogar aqui, tem uma quadra aqui, etc. Vou jogar hoje de noite lá. Vamos ver quem é esse cara. Fazer networking também, né? Exato. E fazer o que eu amo. Então, a gente voltou, na verdade, por saudade. Resumindo, foi por saudade. Não foi por negócio. Foi por saudade. E hoje a gente poderia estar em qualquer lugar do mundo, porque meu trabalho é 100% online. sua esposa trabalha com você? Não, minha esposa Não? só cuida da família de casa. Ela... legal. Aí você voltou e já foi direto para sua cidade. Sim, voltei para Paraíba. E de... Paraíba, manda um beijo pro Juninho. Na Paraíba, Juninho, no um beijo, Ele vai Juninho. assistir. Sou Juninho, conterrâneo aqui, Juninho. seu. E você já voltou, então virou e falou assim, vou continuar nessa parte de curso. Com certeza. Tava quente pra caramba, né? Dando certo pra mim. Eu sou muito assim.
Se eu vejo uma oportunidade, isso foi uma coisa que algumas pessoas me disseram ao longo da vida, de que, falando num paraibês, esse cara sabe onde amarrar o jumento. Tipo, ele não vai amarrar numa coisa frouxa que o jumento puxa e vai embora. Ele sabe identificar as boas oportunidades, né? Traduzindo. E aí eu identifiquei isso daí como sendo uma grande oportunidade e fui a fundo. Assim como eu fiz em outras coisas na minha jornada empreendedora. Estou fazendo, inclusive, nesse momento, estou começando novos caminhos. Acabei de fechar uma parceria, por isso que eu falei, ano que vem acho que vou estar em São Paulo todo mês. Talvez até venha morar aqui, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas foi isso, deu certo os cursos online. Lá em Portugal já se estabeleceu assim, começou a crescer bastante. E quando eu voltei para cá, até hoje está crescendo, né? São 6 a 10 mil novos alunos todos os meses hoje. Eita. Hoje você fala palestra, tem os cursos online. O que é que eu faço atualmente? Tenho os cursos online, tem um método de aceleração de carreira que se chama Método G6. O método G6, eu dou palestras sobre aceleração de carreira, ou liderança, ou gestão de projetos, depende da necessidade. E treinamentos em empresas, treinamentos online ou presencial. Gosto mais do presencial ali, tete a tete, mas treinamento para líderes, tanto líderes de todos os níveis. Depende se você quer formar sucessores, e aí o papo vai ser esse daqui. Invista antecipadamente nas habilidades dos próximos níveis, postura, atitudes, mentalidade, etc. Ou para a alta diretoria, que normalmente chegou lá, mas não sabe fazer um bom planejamento. Normalmente não tem boas práticas de liderança, porque chegou pelo mérito, a experiência, o tempo de casa, mas não tem uma base. Lidera, mas não entende de liderança. Lidera pelo instinto. E aí uma frase minha que eu falo, não lidere pelo instinto. Você tem que entender de liderança para ser um bom líder. Você virou e falou que você fez o seu projeto do 1 milhão, né? Sim. Demorou quanto tempo para chegar nele? Depois que eu lancei o primeiro curso, É. foi rápido, foi graças a Deus. 2017, 18, 19, 2 anos e meio. Mais fácil fazer o primeiro 1 milhão ou mais fácil dobrar o 1 milhão? É mais fácil dobrar, porque dinheiro faz dinheiro, né? Exatamente. É legal porque, cara, a gente que vive nesse mundo e às vezes as pessoas não vivem, aí estão lá, falam, os caras falando. Faz coisa errada. Porque eu falo, hoje eu tô entendendo, a gente tá pra lançar o primeiro, já tá com a mentoria, né? E a gente tá aí desenhando, tá quase pronto os módulos, a gente vai lançar 2 cursos, né, online. E é muito rápido se você entender como ele funciona. Claro, tem que ser bom, tem que ser... Não tô falando de vender qualquer coisa. Só que você tem que entender. Vai ficar milionário? Provavelmente sim, existe uma grande chance. E não é do dia pra noite. Que as pessoas estão acostumadas a ver o cara ali que fez 1 milhão, que não. O Hugo acabou de falar, são 2 anos e meio pra te fazer. E você fala assim, nossa, mas ele é milionário. Ele fez 1 milhão, entendeu? É a diferença. Não é? Mas vê só, para fazer 1 milhão não foram 2 anos e meio. É isso que onde eu ia chegar. 2 anos e meio depois que eu lancei o curso. É isso que eu ia falar. Vai. Porque Então você vai falar. Porque as pessoas vão falar assim, nossa, foi 2 anos e meio. Até que não foi tão rápido, mas caramba, ele ficou milionário em 2 anos e meio. E os 20 anos pra trás que ele estudou... Os 10 anos de carreira... Pra conseguir fazer aquilo. Todos os riscos que eu corri... Sendo monitor na tudo faculdade. Que eu estudei, certificação que eu tirei, todas as experiências que eu busquei, pra poder gravar um curso bom, né? Exatamente. E é o que eu falo, as pessoas querem, poxa, eu e a Tata, tudo bem, sobre podcast, são 3 anos que a gente tá focado em podcast. Mas, ó, eu e a Tata estamos 20 anos juntos. Desde que a gente está junto, a gente tinha uma agência de marketing. Então, a gente sempre tá estudando, a gente sempre teve evoluindo, a gente sempre teve... Quebramos 2, 3 vezes, 4 vezes na vida, então a gente foi aprendendo isso. E não é do dia para a noite que, de repente, você fez alguma coisa e vendeu. Claro, a gente tem aí alguns jovens que estão tendo muito rápido aí um despontamento. Só que assim, ele fez alguma coisa, fez um curso, fez alguma coisa e conseguiu vender as coisas. Mas, não, são todos, são exceções. Mas a gente, meros mortais, que trabalham como o Guga, que ficou fora do país, as pessoas esquecem disso. Não é rápido. Nós recebemos aqui o Totalmente. Rafael Dutra, um beijo para ele. Ele é CEO da Elements. É mobiliário de... Sou cliente, minha cadeira de lá. Aí, ó, pronto. Teve aqui com a gente e ele virou e falou que foram 17 anos, porque ele era representante comercial. Então foram 17 anos para agora. Nos últimos 3 anos ele está em ascensão. Ele estar em ascensão e a empresa já está com um valuation de 100 milhões de reais, E ele entendeu? tem o plano do bilhão. Mas é isso Só que que são acontece. 17 para 3. É isso que acontece com quem não para. Se você não para, se você está ali
buscando, experimentando coisas. Às vezes você hoje está no podcast, mas como vocês falaram, é de 3 anos para cá. Mas antes disso, vocês testaram outras coisas. Algumas deram mais certo, outras menos, outras deram errado. O podcast aqui está crescendo, mas você não sabe exatamente onde é que você vai estar daqui a um ano. Você pode até planejar e vamos continuar trazendo pessoas, vamos se conectar, vamos fechando parcerias, mas pode ser que alguém venha aqui e conecte com vocês. Foi assim que aconteceu comigo em várias coisas. Conecte vocês com um grande investidor, com um grande parceiro, que vai impulsionar e vai levar vocês até, às vezes, para um outro negócio parecido, não é nem podcast mais. Então, o negócio é a gente não parar, né? A gente continuar buscando crescer, se desenvolver, se conectar, plantar, porque a colheita vai vir. Se a plantação... Tem uma frase que eu gosto muito, que é: coisas boas acontecem no caminho de quem está no caminho certo. Então, você está investindo em você, está se conectando, está experimentando, está correndo riscos ali calculados, mas está tendo coragem. Como eu tive coragem para desenvolver minha comunicação, que eu contei. Hoje eu tenho um curso best-seller de comunicação. O Banco Itaú me contratou, um contrato grande, para treinar sobre comunicação, os líderes deles. Agora, se eu não tivesse resolvido destravar a comunicação lá na graduação, agora, será que eu tinha que ter clareza que um dia eu vou estar dando treinamento para o Banco Itaú, para eu poder ter coragem lá atrás? A gente tem que plantar hoje. E o que vai acontecer lá na frente, a gente nem imagina muitas vezes, né? Então, na carreira do empreendedor, a gente tem que ter essa consciência de que a gente não pode parar, tem que buscar estar indo no caminho certo, investindo, que o que vai acontecer tem o que a gente prevê. Mas tem tudo aquilo que você não prevê e que pode acontecer, que leva você, às vezes, normalmente leva para um lugar até muito melhor do que o que você planejou. O podcast ele começou exatamente com isso. O Danilo falava, tanta gente lançando curso aí digital. E por que você não lança, Tabata? Eu falava para ele, eu fico travada na frente da câmera. Eu sempre trabalhei com isso, mas atuando nos bastidores. Eu na frente das câmeras sou travada e eu acho que eu não falo tão bem. Ele, então, o que você precisa? Eu falei de um podcast. Eu dei um all-in, tipo, sabe quando você coloca barreiras, dificuldade para dizer que o que você precisa para alguma coisa, tipo, o que você precisa para aprender a dirigir é um carro. Qual carro? Precisa ser um carro de 300 mil reais. Não. Você aprende a dirigir com qualquer carro. Era só eu estar na frente da câmera, mas eu fui colocando barreiras. E o podcast surgiu assim. Então, hoje, 3 anos já de podcast. O pessoal vira e fala... O Vitor Damasio virou e falou que é até ridiculamente chato como eu falo correto. Ele fala, você queria melhorar sua oratória? Bom, você conseguiu. Você lançou o curso? Eu falei, não. Ele, então, tá vendo? Tá errado. Mas é sobre isso. É você colocar... as habilidades com o qual te desperta um olhar, como você mesmo com o Dalton, algumas habilidades dele te despertou porque você virou e falou assim, eu acho isso interessante, é legal, eu quero isso pra mim. Como é que você foi em busca disso? Tendo a coragem de fazer. A repetição, ela te traz excelência. Verdade. Quantos chutes um jogador de futebol não tem que dar para ele conseguir acertar daquele jeito, naquele ângulo? Cesta. O tênis. Quantos saques você não tem que dar de um determinado movimento para você conseguir pegar ali exatidão, a força, a velocidade? Então, é sobre isso. É se colocar à prova o tempo todo. É uma batalha de superação de você consigo mesmo, não é? Perfeito, é exatamente isso. E no decorrer da caminhada, você percebe que, na verdade, tudo é treinável. Não só a comunicação, mas a comunicação... Gustavo, eu sou ruim de planejamento. É treinável você planejar bem. Gustavo, eu sou ruim... Um jogador de futebol, eu sou ruim de bater falta. Rogério Ceni, eu sou fã. Sou São Paulino, sou fã. Maior batedor de falta de todos os tempos. Mas o que é que ele fazia? 100 faltas todo fim de treino. Tá lá a entrevista dele. 100 faltas todo final de treino. Então, qualquer habilidade que você quer desenvolver, seja a comunicação, seja a escuta, seja a liderança, seja a negociação, seja a habilidade técnica, tudo é treinável. O que você precisa é só inserir esse treino na sua rotina. É aí que as pessoas se perdem. Porque ter a disciplina para você todos os dias, ou de acordo com a rotina que você determinar, todos os dias ou 4 vezes na semana, você está ali firmemente dedicando, treinando aquilo que você precisa desenvolver. Se você faz isso, a rotina te leva para onde você determinar. Agora, difícil é você manter essa disciplina. Aí a maioria das pessoas pecam nisso e não conseguem, desistem no meio do caminho. Que foi o que as pessoas falam pra gente, que a gente parou, porque a gente não parava o podcast. Nossa, mas às vezes estão lá, vocês não estão com 2.000 inscritos só no canal, nossa, já tem 2 anos, né? E a gente tá constância na determinação. Eu desenvolvi uma técnica dentro de mim que eu comecei a fazer os programas ao vivo.
porque o ao vivo eu não podia fugir dele. Então eu já tinha marcado com o Google, eu já tinha marcado. Então, assim, eu tinha que entrar, eu tinha que fazer. Boa. Porque antes a gente fazia gravado. Então, às vezes, eu fazia 3, 4 episódios numa semana gravado. Eu falava, dá pra ficar aí 2 semanas sem gravar. Aí passava 2 semanas, a gente não gravava. Aí quando chegava a ficar sem episódio, saía correndo pra gravar de novo. Preguiça. E aí eu fiquei 6 meses determinado a fazer 2 episódios por semana ao vivo. Aí agora voltei a fazer gravado, porque a nossa constância já sabe, também final de ano fica um pouco mais fácil, a gente tá fazendo uns trailers de abertura, e esses trailers de abertura só dá pra fazer gravado, né? Então a gente vai evoluindo, só que a constância, a determinação da gente focar naquilo, porque a gente quer que dê certo. E as pessoas, elas desistem no meio do caminho. Tem um videozinho na internet que o pessoal tá cavando. Você já viu esse? Já. O cara cavou um monte assim, mas tá ali o ouro ali embaixo. Aí ele desiste, mas o outro... Faltando lá um cavando. pouquinho, ele desiste, né? Porque não viu o ouro, Faltou, né? não viu, não tá Achou que dando não ia certo. chegar. E voltava e ia cavar um outro lugar. E a pessoa que ficou ali cavando no mesmo lugar, achou. É por isso que a gente aqui do Acordo Podcast não desiste. Guga, tem uma pergunta aqui que eu acho que é muito pertinente aí para quem está nos acompanhando. Como equilibrar a busca pela melhoria da carreira sem sacrificar a qualidade de vida? Porque as pessoas ainda entendem que é aquele trabalho enquanto eles dormem, se dediquem, seja o último a sair da empresa, chegue primeiro e seja o último a sair, faça o seu trabalho o melhor possível, mas também faça o do vizinho, o do coleguinha, mostre serviço. As pessoas acho que se perdem nesse momento. O que você pode falar pra gente? Eu acredito que a nossa carreira profissional, e até empreendedor também, eu vou falar para o profissional, que a nossa carreira profissional é feita, e a nossa vida ela é feita de momentos. E equilíbrio é a palavra-chave. Equilíbrio não quer dizer meio a meio. Não quer dizer que você vai trabalhar e curtir na mesma proporção. Mas para mim equilíbrio é nos meus primeiros anos de carreira, os primeiros 5, 10 anos ali, que eu ainda estou solteiro, em geral, ainda estou solteiro, não tenho filhos, não tenho grandes compromissos financeiros, eu vou dar o gás, e foi o que eu fiz. Dar o gás, vocês conhecem essa expressão? Vou abrir o gás, né? O nitro do carro ali, abrir o gás para ir mais rápido. Então, eu vou apertar o passo. O que é apertar o passo? Eu trabalho, eu nunca fui o primeiro a chegar na empresa. Mas em casa eu acordava 1 hora antes, no início, e depois 2 horas antes do expediente. Para quê? Para ler, para assistir aulas, para aprender sobre as 6 forças da gestão. Ora era liderança, ora eu estava lendo um livro de GTD, David Allen, melhor metodologia de produtividade no mundo, GTD. Hoje eu dou treinamento em empresas sobre isso. Dou mentoria sobre GTD. Dei uma mentoria essa semana sobre GTD para um empreendedor. Só que lá, no início da minha carreira, isso era recém-casado. O GTD eu era recém-casado, não tinha filho ainda. Acordava mais cedo, ia lá, ler livro, fazer curso, praticar, desenvolver aquilo que ia me levar para o meu objetivo. Para mim, isso é equilíbrio. Eu curti menos, não é curtir zero. Eu acho que você tem que aproveitar, tem que curtir a vida. Ou viajar, jogar bola, jogar tênis, videogame, aquilo que é curtir para você. Tem que ter o lazer. Só que, no meu entendimento, e é o que eu oriento aos profissionais, esse lazer tem que ser menor no início. Porque você tem que investir em você mais no início. E para mim isso é equilíbrio. Porque quando você chega lá na frente, você tem filho, você tem família, vai ser difícil de você abrir esse gás todo. Porque sua esposa, seu marido precisa de atenção, seu filho também. Você vai ter outras preocupações que você não tem hoje. Então hoje você consegue dormir mais tarde, acordar mais cedo, aproveitar o horário de almoço para investir em você. Sábado e domingo de manhã, enquanto eu não tinha filho, era sagrado. Sábado e domingo de manhã, eu estava fazendo alguma coisa que dizia respeito ao meu desenvolvimento pessoal. O quê? Varia. Uma hora era estudando para uma certificação, que eu ia tirar, outra hora era desenvolvendo habilidade, e assim vai. Então, esse equilíbrio foi o que me trouxe até aqui. Então, hoje, quanto eu trabalho hoje por dia? Meio expediente. Isso era uma meta para mim, trabalhar meio expediente. Poderia até trabalhar menos, só que eu não morri, né? Então, eu estou aqui buscando me conectar, crescer. Mas, Gustavo, isso era meu sonho, tá? Isso é genuinamente. Quem me conhece, quem é próximo, me sabe. Tem uma prima minha, Karenine, eu gosto de falar nomes, né? É bom isso. Storytelling, viu? Karenine, tudo bom? Eu vou mandar para você esse trecho de vídeo aqui. Eu nunca falei sobre isso gravado. Vou falar agora. Pronto, é o primeiro. Sério. Um dia, quando eu estava no início da minha carreira, eu disse a Karenine, meu sonho é trabalhar pouco e ganhar muito. Eu disse a você, trabalhar pouco ganhando muito. E ela fez, ela brincou, né? Ela é super competente, ela é uma advogada, mora lá em Natal. Ela riu, tá? Um dia quando tu encontrar esse trabalho, tu trabalha pouco, ganha muito, aí tu me diz, isso. Karenine. Encontrei. Faz um tempo.
Hoje eu trabalho meio expediente, porque eu estou investindo em novas coisas, mas eu encontrei a renda passiva, encontrei a escala, encontrei coisas que funcionam sem eu precisar vender a minha hora. E então, enquanto eu trabalhava antes para ganhar menos do que aquilo que eu trabalhava, hoje eu trabalho menos para ganhar muito mais do que aquilo que eu ganhava, muito mais do que o que eu trabalho, na verdade. Esse é um bom conselho. Trabalhe mais hoje para ganhar menos, para que depois você possa trabalhar menos para ganhar mais. Então, existe, para fechar essa resposta, existe para mim, o nome disso é equilíbrio ao longo da vida. É de você plantar forte no início, para que depois você possa colher proporcionalmente ao que você plantou, e aí sim você vai poder curtir mais. Hoje eu faço muitas coisas, eu treino, jogo tênis quase todo dia, eu faço trilha, que eu amo trilha 4x4, a hora que eu quiser, porque eu cheguei nesse ponto, consegui realizar meus sonhos. Agora, foram 20 anos de jornada. Então, uma vez que você tem essa clareza sobre onde você quer chegar, aí você encontra a disciplina, porque a disciplina vem com a clareza. Sem clareza, sem disciplina. Você está tão obstinado com o podcast, agora 2 vezes na semana, porque com o ambiente que você está, com as orientações que você recebeu, com os sonhos que vocês começaram a encontrar, você encontrou essa clareza sobre onde vocês querem chegar. E aí vem a disciplina, né? Você acorda, estou sem vontade de gravar hoje, eu estava sem vontade de estudar hoje, acordar de 5 da manhã, foi o que eu sempre fiz. Só que aí dava preguiça. Aí na hora eu lembrava, como vai ser bom quando eu tiver o melhor quadriciclo. Hoje eu tenho o melhor quadriciclo. 1000 cilindradas. Era um sonho. Eu estou falando detalhes porque é exatamente o que eu pensava. O melhor quadriciclo, 1000 cilindradas, deve ser muito massa. Um dia eu vou ter e tal. E é isso que me fazia levantar na hora que dava preguiça de levantar para estudar. Então, para concluir a resposta, é esse equilíbrio de investir muito no início, até a metade da sua jornada, e talvez você comece com 40 anos a jornada, se você não fez isso até agora, mas investir muito no início, para depois você ter menos esforço e mais colheita. Mas no início a colheita, o lazer é menor, para depois você usufruir mais. Essa é a minha visão. Você falando dessa maneira, até anotei aqui para mim não esquecer. No começo do podcast, eu virava a noite estudando. Eu lendo livros sobre podcast, canais, né, amor? Sobre podcast, entendendo como fazia algumas cortes. Nossa, estudando que nem um maluco para entender. E eu continuo estudando até hoje. Toda hora eu tô no YouTube, eu tô vendo coisa nova, eu tô vendo novidade, tô vendo tudo. Mas eu tenho uma clareza do que eu quero. Eu tenho uma clareza do que eu quero, sabe? Eu tenho já uma certeza. E agora englobou tudo para mim na minha mente. Eu nunca tive tão seguro das decisões que eu estou tomando, devido a essa clareza. Obrigado. Porque, Guga, não é só o podcast, é o que você falou, tudo que envolve o podcast. Pô, a gente trabalhou com marketing a vida inteira. Eu sou muito bom em marketing, modesta parte. Eu e a Tauta, porque senão a gente já teria parado. São 15 anos focados nisso. Então a gente entende sobre isso. Por que não aplicar isso no podcast? Por que não aplicar isso em outras coisas? Então a gente foi evoluindo. Não é que isso são 3 anos que nem você for se dedicando e não. Existe uma estrutura por trás. Eu acordo cedo, eu leio a Bíblia toda manhã, eu diminui um pouco, mas eu estava conseguindo ler 2 livros por mês, eu voltei a ler um só. Então, assim, estou me cobrando de não estar fazendo isso. Só que eu tenho uma liberdade geográfica muito grande e de tempo, então, nem se fala. A gente brinca. Tem dia de semana que eu tô fazendo o meu churrasco, porque eu gosto, cozinhando eu e a Tabata ali, e sempre num brainstorm gigantesco, planejando coisas. Porque eu tenho essa liberdade, eu não preciso estar atrás de uma mesa, trabalhando, como muitas pessoas precisam, mas é uma construção. Eu já precisei ter portas abertas com a empresa de marketing que a gente circulou das 8 da manhã às 6 da tarde, mas hoje eu tenho isso. Mas como construir isso? É isso que eu acho que as pessoas se perdem e desistem. Porque você não desistiu. Uma coisa que faz também as pessoas desistirem, e isso sempre bateu na minha porta, porque eu sou ser humano, é o imediatismo. É você ralar e não ser reconhecido, por exemplo. É aí que entra um dos pilares do meu propósito. Eu não quero só ensinar você a ser esperto, estratégico no dia a dia de trabalho, ter atitudes intencionais que vão lhe destacar dentro da sua liderança. Isso é a parte técnica. Mas eu só tive sucesso profissional também por causa da minha fé. Porque eu tive tive frustrações ao longo da minha carreira, tive também. Só que na hora que aquele meu líder não reconheceu um grande trabalho que eu fiz, não sei por qual motivo, se com ciúme ou o que foi, mas na hora que ele não reconheceu, eu cheguei a chorar em casa. Porque foi um ano ali de entrega, deu certo, muitas coisas deram certo.
e não fui reconhecido. Aí eu sentei com minha esposa, contei para ela, e enquanto eu estava contando, eu chorei, de tamanho foi a frustração. Mas, naquele momento, no dia seguinte eu estava lá, seguindo, dando o meu melhor e acreditando que eu iria ser reconhecido em algum momento no futuro. Por quê? Porque é Deus que vai fazer com que eu colha isso que eu estou plantando. Não é o meu líder que comanda a minha vida, que define o meu futuro. Então, nesse momento, a minha fé fez com que eu continuasse, sabe? Então, o não desistir, muitas vezes, vai além da sua própria força. É necessário ter clareza? É necessário ter clareza, mas não quer dizer que vai ser fácil só porque você tem clareza, né? Só porque tem disciplina. Vão ter os baques. Então, é por isso que eu levo para as pessoas de que você não precisa só de estratégia. É estratégia, é fé, é uma boa gestão emocional para você conseguir se controlar diante das situações, para você não entrar em fofocas, mesmo falando de alguém que fez um mal para você, por exemplo. Isso vai fazer com que você trave na carreira. Ninguém promove um fofoqueiro para a posição de liderança. Então, vai além de simplesmente vontade, né, para você crescer. E você, quando você fala dessa maneira, você não desistiu, né? Então, primeiro aí, para quem não conhece, depois acompanha o Guga, não tem o GC dele na rede social. Depois eu quero que você me mande para tá os links dos seus cursos, da onde as pessoas podem comprar o seu curso, a gente deixa na descrição do vídeo para quem quiser. Eu marquei aqui, aí eu fui ali rapidinho e voltei. Como que você começou com o valor do seu curso? Você teve um valor da sua cabeça? Você começou, porque você falou que vendeu 200, e hoje em dia, você tem cursos para todos os bolsos ou não? Interessante essa sua pergunta, porque vou pegar como exemplo, porque eu tenho vários produtos. Vou pegar o método G6, que é o nosso assunto, o meu método de aceleração de carreira. O método G6, quando eu lancei ele, há 2 anos atrás, ele custava R$ 49,00 por mês. Por quê? Porque, na minha lógica, Deus me deu um propósito, atingir os novos profissionais. Novos não quer dizer que tem 18 anos, tem 30 anos um novo profissional às vezes. E os novos profissionais ainda não estão ganhando muito bem, não estão ganhando muito dinheiro, então tem que ser um negócio acessível. A palavra na minha cabeça foi acessível. E eu coloquei R$ 49,00 por mês. Pô, mas o que é o método G6? 3 pilares muito fortes que incluem um encontro mensal comigo, com todos os alunos. Então, dá até acesso a mim uma vez no mês. Inclui os meus melhores conteúdos para desenvolvimento dessas 6 forças de gestão. Inclui várias aulas para ensinar você a ter as atitudes certas no trabalho. Atitudes estratégicas que vão te destacar, vão girar os holofotes da sua liderança para você. E um encontro comigo todos os meses. Tá barato pra caramba, R$ 49,00 por mês. O meu mentor, Cleiton, um abraço. Cleiton disse que, rapaz, tá barato demais isso daí. Eu sei que é seu propósito, eu sei que você quer atingir a massa, sendo que as pessoas não vão valorizar. Tá muito barato. E eu teimei, por isso que eu digo, escute quem está onde você quer chegar. Especialista. Escute. Porque eu teimei e lancei R$ 49,00 por mês. Beleza, quando eu lancei, começou a entrar gente, e começou a sair. Por quê? Aí eu, como fazendo um bom Customer Success, né? Fui lá perguntar, mas por que você cancelou a assinatura? Tentar entender o motivo. E aí a pessoa dizia, não, é porque nesse momento estou muito sufocado com a faculdade, ou a pós-graduação e o trabalho, etc. Ah, não, porque eu estou passando um aperto financeiro nesse momento, depois eu volto. Ou seja, não estava valorizando. Estava fácil demais de entrar e sair. Era tão barato que ela nem acompanhava. Exato. E aí eu peguei e ajustei o preço. Não vai ser mais mensalidade, vai ser anuidade. Vai ser R$ 497. O mesmo preço, mas R$ 497. Você paga só um ano. Pagou, não fez, isso. Não fez. Exatamente. E aí mudei. Só que melhorou, mas eu ainda percebi que as pessoas não estavam dando o devido valor. Aí eu subi para R$ 997. Esse é o preço atual do método G6. Vai subir ou não? Não sei. Está em teste. E esses valores sempre foram anuais? Sempre foram anuais. E você entrega para as pessoas lá um conteúdo, ela tem acesso a aulas gravadas e ainda continua o acesso a você? Você vai lá em um Zoom uma vez por mês? É um acesso anual, 12 meses. Você paga R$ 997. Durante 12 meses você vai ter acesso à plataforma do Método G6. Lá você vai ter 6 cursos que somado dão esses mais de 500 mil alunos para você desenvolver as 6 forças da gestão. Liderança, gestão de projetos, comunicação, escutativa, negociação, gestão do tempo. Essas habilidades que qualquer profissional de qualquer área do mercado que desenvolver a essência dessas habilidades, é o que eu ensino lá, vai ser um profissional fora da curva. O que eu entrego no Método G6? Você, um profissional fora da curva. Beleza, esse é um primeiro ponto. Segundo pilar do Método G6, 25 chaves de aceleração. Inclusive é um livro que eu estou escrevendo. 25 chaves de aceleração. O que é chave de aceleração? Cada chave representa uma atitude que você tem que ter no trabalho. Você começa a ter no dia seguinte já. Assistiu a aula, bota em prática. Que vai te destacar no trabalho. Por exemplo, diga ao seu líder que você quer liderar.
Então, chega lá para o teu líder e fala para ele, ó, sempre eu estou investindo em mim agora para desenvolver as habilidades que vão me levar para os próximos níveis aqui na empresa, eu quero crescer aqui na empresa. Queria saber se você tem alguma orientação para me dar, como foi tua trajetória para você chegar a liderar, você é um exemplo para mim de líder. Dá para você me dar algumas orientações, ver se eu estou no caminho certo? Quando você tem essa conversa com o seu líder, o teu líder começa a te ver como um potencial líder. É inevitável, porque todo mundo está focado lá em fazer o trabalho técnico. E você veio falar com ele para dizer, eu estou buscando investir para eu crescer aqui na empresa. Você está sendo proativo, corajoso, está respeitando a liderança dele, está reconhecendo a liderança dele, dizendo que ele é uma referência para você. E você está mostrando o desejo de crescer na empresa. É tudo o que uma liderança na empresa quer. Um profissional proativo que quer crescer, que está investindo em si para os próximos níveis. É tudo que a empresa busca. Então, essa é uma das 25 chaves de aceleração que tem lá. Então, primeiro pilar, conteúdo para desenvolver habilidades. Segundo pilar, conteúdo para você ter atitudes estratégicas que vão te destacar na empresa. Terceiro pilar, aí é o encontro mensal, onde os alunos trazem dúvidas, pedem orientação. Isso é o método G6. Isso você faz via Zoom. Via Zoom, é. Não é bem o Zoom que eu uso, mas é uma Não, videochamada. eu vou falar que é o Zoom. Porque, perguntando porque a gente, às vezes as pessoas têm uma curiosidade e quem está em casa não entende, mas é um curso, eu tenho acesso, eu não tenho acesso, mas pelo valor. Porque assim, gente, R$ 997 no ano, a gente está falando em menos de R$ 100 por mês. É a sua saidinha, às vezes aquele rolezinho que você deu ali e gastou esse dinheiro, a cervejinha que você tomou no final de semana. Tem que curtir, você mesmo falou, tem que aproveitar a vida. Mas lembre-se que o maior investimento é em você mesmo. E as pessoas, elas esquecem que não é só o dinheiro, é o valor do que você entrega, ou qualquer outra pessoa, ou qualquer outro professor, ou qualquer outro curso. E parem de achar que todo mundo é vendedor de curso. Não, as pessoas vendem conhecimento. Né? Claro que existem as falcatruas no mundo, como tudo, como em qualquer lugar, entendeu? Como existem profissionais horríveis, formados com diploma e com diplomas até comprados. E olha como é incrível, né? Porque antigamente você só tinha acesso a determinados tipos de cursos se você fizesse um MBA, se você fizesse uma pós-graduação. 1 ano e meio. Exatamente. Então aí você tinha um certificado e você era visto como uau, está investindo na própria carreira. Hoje não é mais necessário você precisar estar munido apenas de uma universidade e desses processos de pós, de PhD, de doutorado, enfim, para você acelerar, para você se qualificar, para você ter uma inteligência emocional e sobressair, né, entre os demais dentro da empresa. Então, o que são R$ 1.000 para isso? Não, Ele é um valor ínfimo perto ao que você pode vai colocar como um planejamento para alavancar sua carreira. Hoje a certeza. facilidade de estudar, eu tenho 41. Continua barato. Você falou que você tem 38, eu tenho 48, então a gente tem praticamente a mesma geração ali, a mesma idade. Pô, hoje o maior investimento da vida é um livro, custa R$ 50. Você compra um livro do que você gosta, e você aprende naquele livro, né? E, nossa, o Brasil é um dos piores países de leitura, né? O que eu leio por ano está acima da média do que eu leio por mês está acima da média do que a pessoa lê no ano, né? Então, e fora o YouTube, que tem, nossa senhora, você falou que em 2006 você já mexia para ver coisa no YouTube. O YouTube tem um monte de coisa de graça, se você tiver tempo para você se organizar. Então, eu acredito que não cresce quem não quer, quem não está determinado. Sem dúvida. Quem dá constância. E assim, você que tá aí, não desiste, cara. Não desiste. Você tá estudando, uma hora vai brilhar pra você. Só que você tem que ter a sua determinação. Porque não adianta nada você ir lá com o Google comprar um curso de R$ 997 e não fazer a aula. Não abrir o curso. E tem gente que não abre. Eu sei. E não aplicar o que você está sendo ensinado pelo seu mentor. Não vai adiantar nada. Eu dou um maior exemplo tonto aqui. É a mesma coisa você ir no nutricionista, ela te passar toda a receita do que você tem que comer, você não faz aquilo e depois você vai reclamar para ela que o trabalho dela não funciona. Não. Você não fez o que foi pedido. Ela não vai lá na sua casa e dar comida na sua boca, entendeu? E explicar para você como você fazer. Então as pessoas, assim, eu falei no episódio anterior com o Rafael, o sucesso está dentro da gente. Basta a gente achar ele e querer com que ele se destaque. Pois é. Posso falar 3 coisas que Quantas você quiser. Você que está assistindo, que está em um ponto de estagnação, se sentindo parado, fraco, sem forças para reagir, quer ter sucesso, seja lá a sua área de atuação, você quer ter sucesso, mas está
se sentindo impotente. 3 coisas que vão fazer com que você saia dessa inércia e vá em direção ao sucesso profissional. Primeira coisa, ambiente. Então, quem são as pessoas que você conhece, que são pessoas bem-sucedidas? Então, busque conviver com elas. Conviver, seja o que for. Eu falei que ia jogar tênis agora com um empresário daqui. Eu nem sei quem é esse cara, o tamanho desse cara, se é gente boa ou não. Eu aceitei um convite. Eu busquei encontrar um grupo de quem joga tênis. Disse que eu estou aqui essa semana em Alphaville, quero jogar tênis, trouxe minha raquete. Tem alguém? Tem, pronto. Daí pode surgir um super negócio. Agora eu sei que quem está por aqui, normalmente quem está por aqui em Alphaville, quem é empresário, normalmente são pessoas bem-sucedidas. Então eu estou buscando estar num ambiente. Por que eu estou aqui com vocês? Eu busquei esse ambiente. Sabia exatamente que está com vocês, mas eu me conectei com Carlinha, me conectei com a Forbrand, com Cleiton, etc. Então busca um ambiente de pessoas bem-sucedidas, pessoas que estão onde você quer chegar ou mais ou menos onde você quer chegar. Esse é um primeiro ponto, mudar de ambiente. Beleza. Um segundo ponto é rotina. Insira na sua rotina coisas que vão fazer com que você melhore no que você precisa melhorar. É uma ferramenta que você tem que aprender, ou algumas ferramentas, é uma habilidade que você tem que desenvolver, é alguma coisa que você precisa aprender, insira na sua rotina. Assim como você deu o exemplo da academia, é simples, mas não é fácil, né? Você engordar, você emagrecer, você ficar forte, você jogar tênis bem ou fazer qualquer coisa. É simples, é só inserir na rotina. Eu quero ficar forte, é só malhar todos os dias, só priorizar todos os dias 1 hora ali na academia. Eu quero emagrecer, mesma coisa, 1 hora todos os dias e muda a alimentação. Mesma coisa, eu quero ler um livro, 15 minutos por dia, eu vou ler um livro em 1 semana ou em 1 mês, dependendo do tamanho do livro. É simples, só não é fácil. Mas se você consegue começar a colocar na sua rotina, se você se determina isso, coisas que vão te levar para onde você precisa chegar, aí vem o terceiro ponto, que é a visão de longo prazo. Os melhores, isso foi uma coisa que eu aprendi com um líder meu. Ele falou, Gustavo, ele já era rico, era um empresário, na verdade, já era rico. E eu, conversando com ele, eu sempre fui de perguntar. Então, durante a minha vida inteira, eu chegava para velhinho numa praça, essa história aí que você escuta na internet, às vezes eu fazia. Chegar para uma pessoa desconhecida, opa, tudo bom, boa noite, é daqui e tal. O senhor que tem, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu fiz isso, fiz e faço. O senhor tem 80 anos e tal, qual foi a lição mais importante que o senhor teve na vida? E daí rola uma conversa. Eu fiz essas coisas. E aí, esse empresário, ele falou, Gustavo, uma das coisas mais importantes que eu aprendi é que os melhores resultados vêm no longo prazo. Você tem que ser paciente. Você tem que plantar. Você acha que vai colher X, mas a vida te surpreende. Deus te surpreende. E aí entra uma pessoa, por causa que você já plantou, entra uma pessoa e tira você daqui para cá, você dá um salto. Foi o que aconteceu comigo. Então, a terceira coisa, a primeira coisa foi ambiente. Busca estar perto de pessoas que são bem-sucedidas, que vão te fazer bem em relação a onde você quer chegar. Segunda coisa, rotina. Tem que ter rotina. Gustavo, eu não gosto de rotina. Seu concorrente gosta. Então, ou você aprende a inserir a rotina e gostar de rotina e se acostumar com rotina, ou então você não vai desenvolver nada relevante. E o terceiro ponto, visão de longo prazo. Se você está no ambiente certo, com a rotina que te desenvolve e por tempo suficiente, meu amigo, não tem como. Você vai sair de onde você está e você vai começar a crescer. Agora, onde você vai chegar exatamente? Você pode até saber com 1 ano. Com 3 anos, com 5 anos, você nem imagina. Porque se você faz isso todo dia, você se desenvolve tão rápido que vão surgir oportunidades que você nem imagina. É o que está acontecendo comigo. Esse ano, sendo bem transparente com quem olha ali por detrás da câmera. Eu troquei de roupa, eu comprei roupas novas, eu remodelei meu Instagram por conta de uma consultoria que eu recebi de imagem para me reposicionar. Beleza. E eu comecei a postar conteúdo todos os dias. Eu não postava conteúdo todos os dias. Eu comecei a postar conteúdo todos os dias, um conteúdo estratégico. Nesse momento, tem uma agência de São Paulo, uma agência relevante, não vou falar o nome ainda porque ainda não está contrato assinado, mas uma agência relevante de São Paulo, bem sucedida, que tem grandes clientes, grandíssimos clientes. Ela se interessou por mim. Uma pessoa disse, esse cara aqui, acho que vocês deveriam conversar. A gente conversou, faz alguns meses que a gente vem conversando, e na última sexta-feira a gente fechou uma parceria. A palavra uma parceria. Ano que vem, eles que vão assumir minhas redes sociais, eles que vão assumir a estratégia de Gustavo Farias, da marca Gustavo Farias. Eu nunca planejei isso. Eu vinha fazendo, experimentando, perpétuo, lançamento, formas de vender o método G6, postando conteúdo. Eu vinha na minha constância e vinha entrando num ambiente de pessoas que estão onde eu quero estar, que estão no nível onde eu quero chegar. E por consequência disso, essa agência me viu. Por consequência disso, eu estou aqui hoje. Então, quem passou por aqui, eu até fiz um stories, talvez vocês vão ver ainda esses stories quando vocês olharem no meu Instagram, mas eu falei, galera, eu estou indo no podcast que passou por lá Bruno Damasio, passou Marcos Pianges,
é o professor da oratória. E olha só, quem está indo lá hoje? Gustavo Farias. Então, eu estou num momento de crescimento numa nova área, que é essa área da visibilidade, como palestrante, como treinador e etc. Porque antes eu estava nos bastidores, vendendo curso online. Cresci muito nisso, mas saindo na rua ninguém me conhece. Mas por que esse crescimento está acontecendo? Ambiente, rotina e visão de longo prazo. Eu não estou esperando sair daqui rico, mas eu sei que eu estou caminhando para mais perto do meu objetivo, de atingir mais pessoas, levar a minha mensagem. E o crescimento vai ser consequência. Eu escutei uma frase do Brunet, e eu não fico falando ela sempre, mas ela está dentro de mim constantemente. Eu coloquei na minha cabeça, eu sou imparável. E o imparável é porque eu preciso ser imparável. Eu preciso manter uma constância. Eu preciso mudar as coisas para que elas deem certo na minha vida. E quando a gente coloca isso na cabeça, você vai ser o melhor cara que faz caneca, você vai ser o melhor cara que usa o telefone, o melhor cara que escreve. Por quê? Porque você vai se dedicar a você. Quando você fala da sua trajetória, as pessoas elas têm uma imagem muito estranha do outro, né? Que é inveja. Eu acho que a palavra é essa. De sempre querer degrinir como o outro chegou ali, ou porque o outro chegou ali, ou sempre colocar o outro sendo menor, vamos assim dizer. Porque ela não acredita ainda nela, ela não confia nela. Ah, mas imagina, o cara tá ganhando dinheiro vendendo curso? Não tá, imagina. Olha lá, agora tá todo arrumadinho, mas não sei o quê. É o que as pessoas julgam. Só que a gente tá com uma globalização tão grande, eu falo isso pra Tabata todos os dias, de que, cara, quando que eu imaginei que eu estaria sentado numa mesa, pô, já passou pessoas aqui brilhantes, e a sua conversa comigo hoje me dando 300.000 insights. Eu faço um MBA direto aqui. Faço consultoria grátis, porque eu faço perguntas, as pessoas me respondem e eu aplico pro meu negócio. Fora o tanto de podcast que eu consumo, o Murilo esses dias falou, pai, é impossível. Eu olhei e fui mexer no seu Spotify. Você não escuta música? Não. Eu falei, não. Eu treino escutando podcast, eu ando escutando podcast, eu faço o meu jardim, as coisas de planta que eu gosto escutando podcast. Eu só não tô na piscina ainda de podcast porque o meu fone não pode ficar dentro d'água. Senão, depois, a hora que tiver, vai ser. Porque é o que eu consumo, é o que eu quero. Mas eu tô aprendendo. E não só porque eu tenho um podcast. Cara, você tá escutando um cara que ele fez alguma coisa extraordinária na vida dele, contando a história dele ali. É um livro? É a mesma coisa do livro, entendeu? Tá ali em 200 páginas, o cara dando pra você tudo o que ele fez da vida dele, por R$50. Então as pessoas têm que entender isso. Essa é a visão de livro que ninguém tem. É um resumo das maiores lições de um especialista por R$50. Você pode aprender ali durante a leitura em poucas horas, mas as pessoas não têm essa perspectiva. Não tem. É só querer, né? É só querer. Vou dar o presente. Dá o presente. Porque, o presente é sempre nosso, né? Mas a gente dá. Mas dá o presente, que daí eu já entro com o momento merchan já. Uau. Ó, um kit de aromatizantes da Linderme e mais um sabonete para você levar lá para sua casa. Que legal, obrigado. A esposa vai gostar dos aromatizantes. A esposa vai adorar, Com pode ter certeza. Eu também, um cheirinho bom, mãe. Quem não gosta? Acesse linderme.com.br, passeie por todo o site, descubra toda a linha que ele tem a oferecer para você e para sua casa, faça suas compras e ative o cupom O Acordo 30 para ter 30% de desconto na sua compra, tá bom? Então, quer comprar com 30% de desconto, é só usar o cupom O Acordo 30. Eles Todo entregam no Brasil todo, então aproveite. Todo o site. E, como eu sempre falo, comprou, vai lá, tira uma foto, chegou, tira uma foto, marca o acordo que a gente reposta você. Eu tenho que aproveitar também e agradecer a Rádio Mix 91.9, Rádio Mix Atibaia, os veículos de comunicação se unindo para oferecer sempre o melhor conteúdo, a melhor música para você. Se você quer acompanhar a programação da Rádio Mix, é só você baixar o app, sintonizar Rádio Mix Atibaia e ouvir a programação, inclusive ouvir a voz da host que vos fala, porque eu estou lá dando dicas e insights valiosos para você no Papo Digital. Então, me acompanhem também na programação da Rádio Mix Atibaia. Agradecer também a Vila Beer, nosso eterno happy hour. Nem todos os dias eu tô no meu happy hour devido aos horários que a gente grava os episódios, mas sempre nos bastidores, sempre depois de uma gravação, a gente tá com a nossa cervejinha geladinha da Vila Beer. E mandar um beijo para todo o pessoal do Sete Ervas, agradecer. Sete Ervas aqui em Atibaia, pizzaria e restaurante. Se você não conhece, vale a pena conhecer eles, trazendo sempre muita inovação, muita novidade, mudança no cardápio,
comida árabe agora, então você pode ir lá prestigiar, seja lá no restaurante ou pedir na sua casa. Então vale a pena conhecer Sete Ervas. Muito obrigado por estar conosco. É isso? É isso. Que lindo. Vai, momento merchan, tem que ter, né? Eu aproveitei esse momento merchan para quem tá nos acompanhando aí, que já, se não ainda curtiu esse episódio, aproveita aí e já curte, tá bom? O Guga tá aqui, ó, dando tempo dele pra gente. Pra você que tá recebendo aí, é de graça. Mas não é de graça, porque a infraestrutura aqui do nosso podcast custa, o deslocamento do Guga para estar aqui conosco custa. O tempo dele custa. Também custa. Então, você pode retribuir apenas curtindo esse episódio, se inscrevendo, mandando esse episódio para alguém que quer acelerar a carreira, que quer mudar de vida. Sabe, é possível. E você pode, só mencionando esse episódio para essa pessoa, para esse amigo, colega, enfim, familiar, fazer uma mudança, fazer com que ele entenda que tá mais fácil do que ele imagina. Fácil no quesito de buscar ajuda, tá bom? Porque cada um tem o seu difícil aí e o fácil, ele é relativo. Guga, quero agradecer o seu deslocamento, você tá aqui com a gente hoje. Dizer que agora a palavra é sua, pode mandar beijo para todo mundo, pode acionar cupom no carrinho, enfim, o espaço é todo seu. Eu quero primeiramente agradecer a vocês, um privilégio estar aqui, de verdade. E para mim é uma satisfação estar cumprindo com o meu propósito aqui. Então, vocês me dando essa oportunidade de trazer a minha mensagem, de ajudar mais pessoas, para mim é uma felicidade muito grande. Então, muito obrigado por isso. Para você que está assistindo, eu quero deixar para você uma frase que eu trago comigo durante a vida inteira, durante toda a minha carreira e para a vida também. Eu trago com ela já trago comigo há mais de 20 anos, que é: homens de sucesso ou pessoas de sucesso fazem todos os dias o que pessoas sem sucesso fazem de vez em quando. Isso diz respeito à disciplina, diz respeito à constância, diz respeito à rotina. Então, aquilo que você está buscando, aquilo que você tem em mente, aquele sonho que você quer realizar, vai exigir de você disciplina, vai exigir determinação. Se você quer realmente atingir isso, então comece a pensar o que é que você pode ajustar na sua rotina diária. Como você falou, todos os dias está ouvindo podcast. Certamente podcasts que te levam para o teu objetivo, e não só aquela história de que informação nunca é demais. Para mim, isso é a maior mentira do mundo. Informação é demais se não está agregando para você chegar onde você quer chegar. Então, o que é que você pode inserir na sua rotina? Responda essa pergunta. O que é que você pode inserir na sua rotina para você fazer todos os dias e que vai te trazer diferenciais, que vai te aproximar daquilo que você está buscando? Pessoas de sucesso fazem todos os dias o que pessoas de sucesso fazem só de vez em quando dá vontade, quando dá coragem. E aí acaba patinando e andando em círculos. Eu trago isso comigo para a vida, porque sempre que eu vou começar, vou postar no Instagram, determinei que tem que ser todo dia, é todo dia, todo dia, todo dia. Vou tirar uma certificação, tem que estudar todos os dias, vai ser todos os dias. Tudo que você coloca na sua rotina, isso vai te levar para o nível onde você quer chegar. Então, essa é a frase que eu trago comigo e que eu compartilho com você hoje. Crie do seu sucesso um hábito. Você dizendo isso me fez lembrar o que eu falo sempre para mim, que uma mente forte, ele não habita num corpo fraco. As pessoas viram e falam assim: Tabata, você é fissurada em parte estética, você tá o tempo todo na academia. Sim, eu sou vaidosa. Mas depois de que eu entendi que quando eu comecei a criar o hábito de fazer mais exercícios e ter esta prática, eu comecei a dormir melhor, a ter menos dores, eu comecei a me concentrar mais, eu comecei a querer coisas diferentes com relação a projetos mesmo de carreira, de trabalho e tudo mais. E eu comecei a perceber que as pessoas com qual eu me inspiro, elas tinham esse hábito como sucesso, né? De desenvolver o esporte, a musculação, cuidar da saúde. Eu falei, então eu quero isso para mim. Daí o pessoal vira e fala, mas é só isso. Não, não é só isso. É o que vem com a constância de você fazer isso por muito tempo. É o pensamento de longo prazo, né? A gente quer o resultado, acha muito bonito. Acho muito bonito Thiago Brunet. Eu escuto demais Thiago Brunet. Sou fã. Nossa, eu todo dia. Sou fã. Um dia eu brinco, né, com pessoas próximas. Será que um dia eu vou estar numa mesa conversando com ele? Opa, Thiago Brunet, quem sabe? Já fica aqui o corte para um dia eu mostrar se eu chegar lá. Mas eu digo, sou fã e escuto muito. Seria como se um jogador lá do 13 da minha cidade tivesse a oportunidade de jogar com o Ronaldinho. Mas só que, qual foi o nível de entrega que ele teve para ele chegar onde ele está?
Então, às vezes, a gente acha bonito o resultado do outro, a gente gostaria de chegar lá também, gostaria de conquistar coisas no nível que o jogador, ou o arquiteto, ou o programador, ou o empresário conquistou, o da sua referência. Só que, certamente, por trás ali, teve uma disciplina muito forte para ele chegar onde ele chegou, para ele ser único, para ele ser inquestionável, para essa pessoa conquistar o que ela conquistou. Então, a rotina é fundamental. Eu vou te mostrar depois no bastidor aqui. Eu mandei uma mensagem no direct do Thiago Brunet, porque um dia ele vai sentar nessa mesa e eu vou entrevistá-lo. E eu vou mostrar essa mensagem pra ele. Eu vou mostrar. Há tanto tempo eu mandei isso pra você. Mas tá aí. Meu bem, onde o pessoal te encontra? Faz seu pitch agora, é sua vez. O pessoal me encontra no Instagram, @tasantarosa. Vale a pena você ir lá e conferir. Se você quer melhorar a sua oratória, se você quer ganhar autoridade no digital, você já pensou em ter um podcast para chamar de seu, para te ajudar nessa poderosa ferramenta de marketing que é o podcast? Então, se você quer saber mais, eu estou disposta a te ajudar. Então, corre lá que você vai conferir o conteúdo. Teve aqui o QR Code, tem o link para você também preencher o formulário, para vir fazer parte da minha mentoria. Eu ou minha equipe entra em contato com você, tá bom? E bora desenvolver o seu projeto o quanto antes. Não esquece também de seguir o Instagram do O Acordo, tá bom? O Acordo Podcast, estamos em todas as plataformas. Episódios ao ar todas as quartas, sextas, 12:30. E é isso, né? Confira toda a programação, o acordo com elas está rolando, vai vir nova temporada 2025. E eu já tenho um projeto, Danilo não sabe, já de como vai ser o acordo com elas para o próximo ano. Mas, obviamente, eu tenho que qualificar pessoas e ele se esbarra um pouco na onda do Guga. A gente vai falar sobre esse autodesenvolvimento para as pessoas migrarem de carreira. Então, aguardem e verá. Bom, eu já me inscrevi na mentoria da Tabata, que eu quero ter um podcast pra chamar de meu, porque esse é dela. Eu tô tentando, eu vou fazer o meu. Mas se você quiser saber mais, tô fazendo que nem o Guga. Todos os dias já tem alguns dias, eu estou dedicado a todos os dias ter uma postagem no meu Instagram. Falando sobre o podcast, falando sobre família, falando o que eu mais gosto, que é trabalhar com a minha esposa e com o meu filho. Então, assim, se você quer saber mais um pouquinho, tô lá no @dancontesini, você vai lá e me acha no Instagram. É isso? É isso. Filho, Guga, obrigado, obrigada. viu, amor? Obrigada, Obrigadão. amor. Guga, Gente, muito obrigado. Foi um prazer, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.